A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e versículo de número 9 ao 11, que vai nos dizer assim: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Quando você está aflita, quando você está angustiado, com quem é que você tem conversado? Muitas vezes nós estamos diante de situações que, humanamente falando, nós não podemos resolver. Como no caso aqui de Ana. Ana, ela era estéril. O Senhor havia cerrado a madre de Ana. Ou seja, Ana estava impedida de gerar. E não somente isso. Ana, ela era perseguida por sua rival, que era Penina, que a provocava excessivamente. Chegou uma fase na vida de Ana que Ana estava tão angustiada que ela chorava e não comia. Ana não tinha mais forças, não tinha mais alegria. Talvez é você que entrou aqui dessa forma: irmã, eu estou aflita, eu estou angustiado, tem portas que não se abrem na minha vida, tem áreas da minha história que não andam. Parece que eu oro, parece que eu peço, que eu suplico e as coisas não mudam. Mas por intermédio desta palavra eu vim aqui te dizer que o Senhor tem solução para a sua vida, que o Senhor tem solução para a sua história. Você precisa colocar diante do altar dele o que você está enfrentando. Não guarde para você. Não procure desabafar com quem não pode te ajudar, porque tem momentos, irmãos, que nós estamos tão angustiadas, tão angustiados, que a gente quer o quê? Desabafar. E aí nós procuramos pessoas para conversarmos, para falarmos, pessoas que muitas vezes não podem resolver o nosso problema, na maioria das vezes é assim, e ainda saem espalhando, e ainda saem contando o nosso sofrimento. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: vigia. Vigia em momentos de aflição. Vigia com impossibilidades na sua vida. Mas, irmã, é impossível, meu irmão. É impossível, minha irmã. Apresenta a Deus. Porque Deus tem solução. Deus tem resposta. E Ele não vai deixar a sua história terminar da forma que está. Você não pode ficar aí parada, ficar aí parado, esperando as coisas acontecerem, ou até mesmo esperando a destruição chegar, esperando tudo se acabar. O Senhor diz para você: ainda há solução, ainda há saída, ainda tem jeito para a sua vida. Ana se levantou, mesmo diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento. Eu vim aqui te dizer que é tempo de você se levantar. O Senhor, Ele sabe do seu sofrimento, Ele te conhece. Mas Ele diz para você: minha filha, meu filho, é tempo de se levantar. Porque se você não se levantar, não haverão resultados na sua história como Deus quer que tenha resultados. Porque Deus quer que tenha resultados na vida de pessoas aqui. Só que você tem que fazer sua parte. Você tem que se levantar. Você tem que se posicionar diante do Senhor. Quando nós, irmãos, nos levantamos diante do Senhor, quando nós nos posicionamos diante dele, ele traz resposta para a nossa vida. Se Ana não se levanta, não toma iniciativa, não toma um posicionamento para ir ter com o Senhor, para falar com Deus, a vida dela não mudaria. Se Ana fosse desabafar com Eucana, com alguma amiga, com o sacerdote Eli, a vida dela não iria mudar. Então Ana, ela resolveu desabafar com o Senhor. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: desabafe comigo. Me conte o que você está enfrentando, o que você está passando, a aflição está grande, me conte. Me conte onde está a raiz do problema e ainda mais, me conte como você quer o milagre. Detalhe o seu milagre, não seja uma pessoa que limita a Deus. Não seja uma pessoa que diz também assim: para mim tanto faz o que Deus fizer para mim, de qualquer jeito tá bom. Não. Deus não faz nada de qualquer jeito. Detalhe o seu milagre, porque Deus é especialista em surpreender o nosso coração. E Ele quer surpreender o coração de pessoas que estão me ouvindo agora. Ele conhece sua aflição.
Ele conhece as suas dores. Declare comigo: meu Deus conhece as minhas aflições. Ele conhece as minhas dores. O meu Deus conhece as minhas aflições. Ele conhece as minhas dores. E ele não somente conhece, ele tem solução, minha irmã. Ele tem solução, meu irmão. Ele te conhece de maneira detalhada e foi por isso que ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Porque você precisa se levantar. Você precisa se posicionar. Ah, irmã, a crise financeira está grande. Se levante. O problema conjugal está grande. Se levante. O problema na saúde está grande. Se levante. É tempo de se levantar. Quando Ana entendeu que ela não poderia, irmãos, mais lutar com aquele problema sozinha, ela se levantou para clamar por ajuda. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: é tempo de se levantar para clamar por ajuda, porque sozinho você não vai conseguir. Você já entendeu isso? Sozinho você não vai conseguir, meu irmão, minha irmã. Então se levante, porque Deus tem algo novo para fazer na sua vida. No versículo 10 vai nos dizer que Ana se levantou, mas ela estava aqui com amargura de alma. Ana não estava bem, as coisas, irmãos, não estavam favoráveis para ela. E tem momentos que as coisas, elas não vão estar favoráveis para a gente. A tristeza, a angústia, a dor, o sofrimento, eles vão permanecer quando a gente resolve se levantar. Agora, eles não vão durar muito tempo, porque a partir do momento que você resolve se levantar, Deus resolve agir por você. Então, a amargura de alma tem dias contados quando você resolve se levantar. Quando você resolve fazer sua parte. Ana se levantou com amargura de alma. Se levante do jeito que você está. Irmã, eu estou angustiado, eu estou aflito. Irmã, eu estou passando por tanta dificuldade que eu estou sem força. Deus está dizendo: se levante da forma que você está e ore ao Senhor. Foi isso que Ana fez. Diante da amargura de alma que ela estava vivendo, ela se levanta e ela ora. Ela não deixará as coisas da forma que estavam. Ela não cruza os braços e diz assim: tanto faz para mim, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Não, Ana se posiciona. E Deus, ele marcou o encontro com você aqui por intermédio dessa palavra, deste vídeo, para te dizer: minha filha, meu filho, é tempo de se posicionar. Tem gente que está entendendo aqui de maneira perfeita. Porque você está sentindo o Espírito Santo falar ao seu coração. Você sabe que é tempo de você se posicionar. Você já protelou muito isso. Você já chorou. Você já ficou aflita, aflito, angustiada, angustiado. Mas agora é tempo de se levantar e orar ao Senhor. Ore ao Senhor, porque Ele vai trazer resposta. Ore ao Senhor, porque Ele vai trazer solução. Ore ao Senhor, porque Ele não vai deixar você sozinha. Você perecer e você sucumbir. Ana, ela ora e chora abundantemente na presença do Senhor. Se é para você mostrar fragilidade, mostrar fraqueza, você chorar, é na presença do Senhor. Não chore na presença de quem não pode resolver seu problema. Não chore na presença daqueles que te perseguem. Sabe qual seria o maior combustível para Penina? Era ver Ana chorando assim na presença dela. Tem inimigos seus que o maior combustível dele, o maior combustível dela é ver você chorando. É ver você entristecida. Deus está dizendo: não dê esse gostinho aos teus adversários. Ana não foi chorar aos pés de Penina. Ana não foi chorar aos pés de Eucana, aos pés de Eli, não. Ana foi chorar aos pés do Senhor. E o Senhor está te convidando a chorar aos pés dele. Está difícil, está doendo, está amargo, Urabaia Candarás, Urabaia está pesado. Porque tem momentos, irmãos, que o fardo pesa. Tem momentos que a luta se intensifica. E eu estou conversando com pessoas que estão vivendo exatamente essa fase. O fardo está pesando. A luta está se intensificando. E você verdadeiramente está amargurada, está amargurado. E você diz: eu não suporto mais. E você diz: eu não aguento mais. Quando Ana chegou nessa fase: eu não suporto mais, eu não aguento mais. A Bíblia nos diz, irmãos, que ela se levantou e ela orou ao Senhor. Ela chorou abundantemente. E ela fez um voto ali com o Senhor. E ela pediu a Deus que Deus atentasse para a aflição dela. Que o Senhor se lembrasse dela e dela não se esquecesse. Peça ao Senhor que Ele se lembre de você. Peça ao Senhor que Ele venha agir ao seu favor. Quando fala de lembrar na Bíblia, não quer dizer que Deus, Ele esquece de nós, não. Quando fala de lembrar, é porque Deus vai se lembrar para agir ao nosso favor. É diferente.
Então, quando Ana diz, lembra-te de mim, ela está dizendo, Senhor, haja ao meu favor. Porque Deus não nos esquece, irmãos, não. Ele sabe quem nós somos, ele sabe os problemas que enfrentamos, as lutas, as dificuldades, as dores. E nós precisamos pedir ao Senhor que ele venha agir por nós. Foi isso que Ana fez. Lembra da tua serva. Não se esqueça de mim. Quando você ora, as coisas mudam, meu irmão. Quando você ora, as coisas mudam, minha irmã. E sabe o que é interessante na história de Ana? É que Ana, ela ora, ela chora, isso tudo na presença do Senhor. Ela não estava nem aí para os falatórios. Para recebermos alguns milagres, nós vamos precisar, irmãos, aprender a não nos importarmos com aquilo que pessoas falam, com aquilo que pessoas dizem. Ai, irmãs, estão falando tal coisa ao meu respeito. Ai, irmãs, estão falando isso e isso sobre a minha vida. Não se importe. Ana, ela não se importou. Ela passou aqui, irmãos, por acusações. Ela passou por apontamentos, porque o sacerdote Eli, ele teve a Ana por embriagada. Eli, ele estava cego espiritualmente. Ele não sabia que aquela mulher estava adorando. Tem gente que nunca vai entender sua adoração. Tem gente que nunca vai entender sua oração, seu derramamento de alma. Ana estava derramando a alma dela perante o Senhor. Mas mesmo assim ela foi criticada, mas ela não parou. Para recebermos milagres, irmãos, vamos precisar deixar opiniões alheias de lado. Não se importe com o que vão pensar, com o que vão achar, com o que vão falar. Glorifique, chore, ore. Fale com Deus, se derrame na presença do Senhor. Quantas pessoas deixam de se derramar na presença do Senhor? Quantas pessoas deixam de viver milagres por medo do que vão falar? Por medo da reação das pessoas? E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, não tenha medo da reação de ninguém. Não tenha medo do que vão falar, abaiacandores, decandarás, do que vão pensar. Mas seja uma pessoa que se posiciona para receber milagre, adore, chore, ore, glorifique. Se derrame perante o Senhor, porque Deus tem resultados para a sua vida, como Ele teve resultado para a história de Ana, Arasturianda, Candaraia. Declare comigo, o mesmo Deus que trouxe resposta para a oração de Ana vai trazer resposta para a minha. O mesmo Deus que trouxe resposta para a oração de Ana vai trazer para a minha. Se o Senhor lembrar da tua serva, de mim não te esqueceres. Aí Ana diz mais: ele deres um filho varão. Ela especifica o que ela queria. Quantas pessoas dizem assim, Senhor, me dá o que o Senhor quiser. Eu só quero sair desse deserto. Eu só quero sair dessa escassez. Eu só quero sair dessa adversidade, desse problema. Irmãos, muitas vezes nós não recebemos coisas boas porque não sabemos pedir. Nós precisamos aprender a pedir. Mas, irmã, eu vou detalhar o meu milagre aqui. Você está vendo uma mulher que detalhou o seu milagre. Uma mulher que de maneira clara falou o que ela queria. E por intermédio desta palavra, Deus, ele diz para você: fale o que você quer. Fale como você quer. Quer um esposo, quer uma esposa, detalhe como você quer. Você vai ter um genro, vai ter uma nora, ore pelo seu genro, pela nora e diga a Deus, ó Deus, eu quero um esposo assim para minha filha, eu quero uma esposa assim para o meu filho. Comece a detalhar o que você quer. O nosso mal, irmãos, é que nós não detalhamos, é que nós não falamos a Deus o que queremos e quando as coisas chegam, nós queremos culpar a Deus assim, por que o Senhor não me deu, por que o Senhor não fez na minha vida? E Deus está dizendo, peça da forma que você quer. Se Ana dissesse, Deus, eu quero qualquer filho, ou filho ou filha, ela poderia receber de Deus um filho ou uma filha. E não poderia reclamar, por quê? Porque ela pediu assim, se fosse dessa forma. Mas aqui ela detalha, eu quero um filho varão, eu quero um filho homem, eu vou detalhar o meu milagre da forma que eu quero. Declare comigo, eu vou detalhar o meu milagre para o meu Deus, e Ele vai fazer como eu estou pedindo. Eu vou detalhar o meu milagre para o meu Deus e Ele vai fazer como eu estou pedindo. Se o seu pedido, se a sua petição for para a glória de Deus e estiver de acordo com a vontade, com o plano que Deus tem na sua vida, tenha certeza de uma coisa, o milagre vai acontecer como você está pedindo.
Ana pediu esse filho aqui para a glória de Deus. E o que você vai pedir ao Senhor, peça para que o nome do Senhor seja glorificado. Ela diz, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O menino seria nazireu. O menino seria separado. Ana entrega o menino ao Senhor. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você o que você me pedir. Peça para a glória do meu nome. Peça para que o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, seja glorificado na sua história. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele glorifica o nome dEle na nossa vida. Ele nos dá milagres, mas não é somente para a gente querer mostrar para os outros, querer se aparecer. Não, Ele nos dá milagres para a glória do nome dEle. Ana não pede milagres para passar no semblante de Penina. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, não queira viver milagres para os outros verem. Para os outros saberem que eu sou na sua vida somente, mas peça para a glória do meu nome. Ana, em meio à aflição, ela ora. Ana não vai desabafar com pessoas, com seres humanos, mas ela desabafa com Deus. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, em meio às aflições, em meio às adversidades, desabafe comigo, porque eu tenho resposta para você. Desabafe comigo, porque eu tenho solução de Candarasturabaia para a tua vida, e certamente eu glorificarei o meu nome na tua história. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus está às portas de glorificar o nome dele na sua história. E ele diz para você hoje, peça, minha filha, peça de maneira detalhada, peça, meu filho, peça de maneira detalhada e peça para a glória do meu nome, para que o meu nome venha a ser glorificado na sua história. Eu farei coisas grandes e firmes na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem coisas grandes para fazer. E Ele diz para você, por intermédio desta palavra, o que você pedir, peça para a glória do meu nome, porque eu, o Senhor, glorificarei o meu nome na tua história de maneira extraordinária. E isso não tardará de acontecer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano, amado e querido Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, Deus. Eu creio que da mesma forma que o Senhor ouviu o clamor de Ana, quando ela estava aflita, quando ela estava ansiosa, quando ela estava angustiada, o Senhor também escuta o clamor dos seus filhos. Clamo este, Pai, que eles farão a partir de agora de maneira detalhada. Eles vão pedir milagres, respostas, e tudo será para a glória do teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Eu creio, Pai, que o Senhor é Deus de coisas grandes. Eu creio, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor é Deus de coisas firmes. Deira candorecaire biancho deira candaraia, Pai. Eu te agradeço pela tua infinita misericórdia. Eu te agradeço pela tua bondade, porque pessoas aqui não vão desistir e vão viver milagres. Em meio a aflições, não é para ele parar, não é para ela desistir, mas é para eles focarem, porque o milagre está às portas de acontecer. Ana focou e Samuel chegou. Que os teus filhos foquem, Pai, porque o Senhor tem resposta para eles. E o Senhor certamente os tirará da aflição e não tardará. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor também, cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra.
Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é perfeito. O nosso Deus, ele é fiel. E quando ele escolhe alguém para milagres, ele faz o milagre acontecer para a glória do nome dele. Ele te escolheu. Como ele escolheu a Ana. Em meio à aflição, Ana não cruzou os braços, mas ela se levantou, ela orou, ela detalhou o milagre e o milagre aconteceu como ela pediu para a glória de Deus. Peça para a glória de Deus, detalhe o seu milagre, se levante a partir de hoje e ore, pois certamente Deus tem resposta para você, como ele trouxe resposta para Ana. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém, se levante. Deus tem resposta para você. Que Deus te abençoe.